Tinha mandíbulas como uma guilhotina, armadura como um tanque e uma fome que não parava por nada. Há 400 milhões de anos dominava os oceanos. Era o predador supremo, o rei indiscutível de seu mundo. E ainda assim, desapareceu. Sem descendentes, sem segunda chance. O que poderia apagar uma máquina de matar como essa? Não um inimigo mais forte, mas o tempo e a mudança. Esta é a história de Dunkleosteus, o predador de topo que a evolução abandonou. Dunkleosteus viveu no período Devoniano Superior, aproximadamente entre 380 e 360 milhões de anos atrás, em um mundo onde a Terra ainda era em grande parte desértica, e o oceano era o verdadeiro reino da vida. Mas Dunkleosteus não apenas vivia nesse reino, ele o governava. Esse peixe monstruoso podia atingir até 10 metros de comprimento, o tamanho de um ônibus escolar, e pesar até 4 toneladas. Mas não era apenas o tamanho que o tornava mortal. Ele usava armadura, não uma metáfora. Placas ósseas reais cobriam seu crânio e sua metade frontal como um capacete natural. Um tanque pré-histórico que nadava. E então havia as mandíbulas. Dunkleosteus não tinha dentes no sentido moderno. Seu crânio era fundido com placas mandibulares cortantes, lâminas maciças capazes de se autoafiar a cada mordida. Um crânio construído para cortar. E quando mordia, não era de leve. Simulações modernas estimam que Dunkleosteus exercia uma força de mordida entre 6.000 e 7.000 newtons, mais poderoso que um tubarão branco, mais forte que um crocodilo marinho e até comparável a um tiranossauro em certas regiões da mandíbula. Em comparação, um humano raramente passa dos 700 newtons. Além disso, ele recebia esse golpe em apenas 20 milissegundos, mais rápido que um piscar de olhos. Imagine, você é um peixe do Devoniano. Acredita estar seguro em águas rasas de recifes. Nunca percebe o ataque chegando. Num único flash, seu corpo blindado é partido ao meio. Bem-vindo à Era dos Monstros. Não basta ser grande. Muitas criaturas enormes não dominam. O que tornava Dunkleosteus realmente aterrorizante era a combinação. Cabeça e tórax fortemente blindados o tornavam quase impossível de ferir. Placas mandibulares cortantes que podiam atravessar os exoesqueletos de outros peixes blindados. E um ataque de alimentação estilo choque e pavor. Uma das mordidas mais rápidas e poderosas da história dos vertebrados. Era um predador de topo, o verdadeiro ápice da cadeia alimentar. Ninguém caçava Dunkleosteus, nem mesmo outros Dunkleosteus. Bem, talvez ocasionalmente. Há algumas evidências de canibalismo. Sua dieta, o que quisesse. Presas de corpo mole, devoradas, peixes com casca dura, quebrados como amendoins, animais mortos. Por que não? Provavelmente também era um necrófago. Em muitos aspectos, Dunkleosteus foi a forma final de uma linhagem bem-sucedida chamada Placodermus. Os primeiros peixes com mandíbulas que evoluíram com armaduras poderosas e alimentação eficiente. Ele não apenas sobreviveu em seu mundo, ele o dominou, mas então desapareceu. O período devoniano é frequentemente chamado de a Era dos Peixes. Os oceanos estavam repletos de biodiversidade, e Placodermus, como Dunkleosteus, reinavam nos mares. Mas então, o mundo mudou. Cerca de 372 milhões de anos atrás, a Terra passou por uma das 5 grandes extinções em massa do planeta, a extinção do Devoniano Superior. Não foi como um meteoro. Foi mais lenta, mais prolongada e mais complexa. Os oceanos, antes ricos em oxigênio e presas, começaram a sufocar. Proliferações massivas de algas, possivelmente desencadeadas pela expansão das plantas em terra firme, podem ter causado zonas anóxicas, áreas com pouco ou nenhum oxigênio. Os recifes colapsaram, os grandes animais de presa declinaram, as cadeias alimentares ruíram. Para uma criatura como Dunkleosteus, isso foi uma sentença de morte.
Era enorme, blindado e precisava de muita energia para sobreviver. Mas nos novos oceanos degradados, energia era escassa. Dunkleosteus foi feito para a dominação, não para tal escassez. E assim, à medida que suas fontes de alimento desapareciam e seu nicho ecológico sumia, ele também sumiu. Não apenas Dunkleosteus, mas quase todos os placodermos, eliminados. Não porque eram fracos, mas porque não conseguiam mudar. A evolução não recompensa a força, recompensa a flexibilidade, e Dunkleosteus não era flexível. Enquanto ele reinava nos mares do Devoniano, outra linhagem surgia silenciosamente. Não tão forte, não tão blindada, nem tão grande, mas mais rápida, mais leve, mais adaptável. Os tubarões. Tubarões primitivos como Cladozelache ou Ctenacanthus eram esguios, sem armadura, e não tão aterrorizantes quanto Dunkleosteus, mas tinham algo que ele não tinha. Podiam se mover rapidamente, reproduzir-se rapidamente, adaptar-se a ambientes em mudança e, o mais importante, podiam sobreviver quando o mundo mudava. Dunkleosteus, com sua armadura pesada e demandas energéticas, era um fóssil vivo de um mundo que já não existia. Seu design, outrora perfeito, tornou-se um fardo. Era excessivamente construído. Bom demais para seu tempo. E quando a extinção chegou, ele não tinha para onde ir. Nenhuma forma de evoluir. Nenhuma prole para carregar seu legado. Não foi caçado até a morte. Não foi superado. Foi abandonado pela evolução. Mas e se não tivesse sido assim? Vamos imaginar um mundo onde o Dunkleosteus sobreviveu à extinção do Devoniano superior. Um mundo onde ele continuou evoluindo, adaptando-se, prosperando. Durante o período carbonífero, os oceanos estavam mudando novamente. Novas espécies, novas presas, novos predadores. O que o Dunkleosteus teria se tornado nesse mundo? Um predador de mergulho profundo com sistemas sensoriais refinados? Uma versão mais rápida e esguia, trocando parte da armadura por velocidade? Uma espécie capaz de gerar filhotes vivos, como alguns tubarões modernos? Talvez ele tivesse expulsado os tubarões do topo da cadeia alimentar. Talvez até hoje estaríamos assistindo a gigantes blindados caçando nas profundezas. Um mar moderno com titãs blindados em vez de tubarões ágeis. Ele poderia ter evoluído táticas de caça especializadas, talvez usando emboscadas entre os recifes de coral ou visão em baixa luz para dominar nas profundezas. Talvez um descendente de Dunkleosteus desenvolvesse eletrorecepção, como os tubarões modernos, aprimorando ainda mais sua precisão mortal. Imagine-o em águas polares geladas, pálido e lento, espreitando pela escuridão lamacenta com a paciência adquirida por eras. Ou talvez em fontes hidrotermais, blindando-se ainda mais com revestimentos minerais, transformando-se em um tanque vivo, resistente a pressões que peixes modernos não suportariam. Um futuro Dunkleosteus poderia ter se tornado uma lenda do fundo do mar, um titã elusivo vislumbrado apenas nas planícies abissais. Mas esse não é o mundo que tivemos. A linhagem terminou. Dunkleosteus permaneceu como fóssil, um símbolo do que poderia ter sido. Sua extinção não foi apenas uma tragédia. Foi uma lição. Uma lição de que a natureza não se importa apenas com a força. Ela favorece o equilíbrio, a eficiência, a flexibilidade. Dunkleosteus foi projetado para matar, mas não para se adaptar. Foi o predador supremo de seu tempo. Mas o tempo passou, e ele não. Na grande história da vida, não são os mais fortes que vencem. São os que conseguem mudar. Então lembre-se disso. A evolução não é justa, não é poética, não se impressiona com o poder. Ela se trata de sobrevivência. E Dunkleosteus era bom demais para sobreviver. Uma obra-prima da destruição, apagada por sua própria excelência. Um fantasma no registro fóssil. Um rei sem reino. Um deus da guerra num mundo que deixou de precisar de deuses. Bom demais para seu tempo. Rígido demais para o futuro. Apenas mais um entre muitos campeões esquecidos.
no grande panteão de fracassos da natureza. Mas mesmo na extinção, Dunkleosteus deixa uma pergunta. O que é poder de verdade? Força ou previsão? Ele dominou com pura força bruta, mas faltava a adaptabilidade que a evolução exige. E talvez essa seja a ironia, que a criatura mais poderosa de seu tempo era impotente contra o próprio tempo. Seus restos fossilizados nos lembram que mesmo os predadores mais invencíveis são apenas tão fortes quanto o mundo permite que sejam. Uma leve mudança no clima, uma queda no oxigênio, um colapso nas populações de presas, é tudo o que é preciso para apagar um gigante. Então, da próxima vez que você ouvir a frase "sobrevivência do mais apto", lembre-se de Dunkleosteus, porque o mais apto nem sempre é o mais feroz. Às vezes é o mais flexível, o mais adaptável, o mais invisível. E às vezes, extinção não significa fracasso. Significa que as regras mudaram e os antigos campeões não receberam o memorando. Dunkleosteus foi um deus dos oceanos antigos, mas deuses só são deuses enquanto seu mundo os adora. Quando esse mundo desapareceu, ele se tornou apenas mais um esqueleto no fundo do mar. Uma lição final, esculpida em ossos. Domine, e você reinará por um momento. Adapte-se, e você sobreviverá por uma era. E naquele túmulo silencioso sob ondas antigas, Dunkleosteus ainda nos sussurra. Não como um rugido, mas como um aviso. Mas o que mais Dunkleosteus pode nos ensinar? Sua extinção não foi apenas um tropeço biológico. Foi um ponto de virada na história da Terra. Uma mudança de um modelo evolutivo para outro. Da força bruta à sobrevivência estratégica. Vamos ampliar a visão. No auge, Dunkleosteus não era apenas um predador, era um fenômeno. Fósseis de suas placas blindadas foram encontrados em múltiplos continentes: América do Norte, Europa, África. Essa ampla distribuição sugere um gênero uma vez próspero e bem-sucedido. Imagine os oceanos do Devoniano. Claros, repletos de trilobitas, amonitas, tubarões primitivos e peixes blindados massivos como botriolepes. Recifes de coral que se estendiam por quilômetros, primitivos, mas vibrantes. Dunkleosteus nadava por essas águas como um leviatã, dispersando cardumes de peixes menores a cada movimento de sua cauda. Ele não governava apenas pela força, governava pelo medo. Há evidências de que animais de presa começaram a evoluir corpos mais achatados e melhor camuflados, talvez como resposta a predadores como Dunkleosteus. Foi uma corrida armamentista evolutiva, uma impulsionada por mandíbulas de osso. Mas apesar de todo o domínio, Dunkleosteus tinha limitações. Sua cauda era provavelmente mais rígida do que a de peixes modernos de nado veloz, tornando-o menos ágil. Sua armadura, embora protetora, o tornava lento. Era o cavaleiro medieval do oceano, poderoso, imponente em design, mas tragicamente inapto para a era da mobilidade. Nos períodos Carbonífero e Permiano que se seguiram, o mundo marinho mudou drasticamente. As amonitas diversificaram-se, os peixes tornaram-se mais elegantes, os répteis começaram sua marcha para a terra e o céu. Se Dunkleosteus tivesse sobrevivido, teria enfrentado competição não apenas de tubarões, mas também de répteis marinhos como ictiossauros, mosassauros e, eventualmente, até baleias primitivas. Ele teria conseguido acompanhar? Talvez. Talvez não. Mas e se fôssemos além? Vamos mais fundo na imaginação, em linhas do tempo alternativas. Em uma dessas possibilidades, Dunkleosteus evolui para uma criatura semiterrestre. Sua metade frontal blindada se torna uma estrutura de sustentação de peso. Ele começa a espreitar em águas rasas, atacando criaturas na borda da água, um análogo pré-histórico do crocodilo. Em outra linha temporal, torna-se um filtrador. Reduz sua força de mordida, abandona parte da armadura e filtra pequenas presas da água rica em plâncton, como uma versão blindada de um peixe-baleia. Em uma terceira, torna-se social, caçando em bando, coordenando ataques com outros de sua espécie.
um predador tático, em vez de um bruto solitário. As possibilidades são infinitas. Mas em todos os cenários, ele precisaria fazer uma coisa: mudar. O registro fóssil está cheio de criaturas que falharam ao se adaptar. Os trilobitas, outrora senhores do Paleozoico, desapareceram. As amonitas, brilhantes e diversas, sumiram. Os dinossauros não aviários, reduzidos a ossos e perguntas. Dunkleosteus os acompanha, não como um acaso, mas como um símbolo. Um lembrete de que evolução não escreve poesia. Não cria heróis, não se importa com quem era mais forte, só se importa com quem permanece. E assim, Dunkleosteus permanece em pedra. Não nadando, não caçando, mas ensinando. Um vestígio de um tempo em que o poder parecia eterno, até que as correntes da mudança varreram tudo. Então aqui está a ironia final. Em um mundo onde sobreviver é tudo, o predador mais aterrorizante do Devoniano foi apenas uma solução temporária. E sua lição? Seja adaptável, esteja atento, porque o domínio é passageiro, mas quem se adapta, perdura. Isso foi o que os tubarões fizeram, o que os mamíferos fizeram, o que nossos próprios ancestrais fizeram. Dunkleosteus não, e é por isso que você conhece seu nome apenas por meio das rochas, por crânios reconstruídos em museus, por documentários e especulação, por silêncio. Mas até o silêncio pode ecoar, e das profundezas do tempo, Dunkleosteus continua ecoando isto. Eu fui o mais forte uma vez, mas o mar me esqueceu. Aprenda com isso. E talvez, apenas talvez, nós aprendamos. Porque isso não é apenas uma história sobre um peixe, é sobre um padrão. Ao longo da história da Terra, a mesma narrativa se repete. Algo surge, domina, se recusa a se adaptar e cai. Não é apenas biológico, é civilizacional. Impérios, economias, ideias. Todos seguem a mesma curva. Em Dunkleosteus, não vemos apenas a queda de um predador. Vemos um alerta para nós mesmos. Pois à medida que o clima muda novamente, os oceanos esquentam, os ecossistemas vacilam, nós também estamos à beira de um limiar. Vamos nos adaptar ou nos tornar os fósseis do amanhã? Porque se a evolução tivesse uma voz, ela não falaria por vitórias, mas pelo silêncio do que veio antes. E se ouvirmos, realmente ouvirmos, os ossos sob nossos pés, os gigantes extintos esculpidos na pedra, podemos perceber. Sobreviver não é garantido, nem para titãs, nem para pensadores, nem mesmo para nós, a menos que aprendamos a evoluir. Então talvez a mensagem final de Dunkleosteus não seja apenas de perda biológica, mas de significado cultural. Um espelho fossilizado erguido para a nossa própria era. Um desafio a não repetir o destino de criaturas que se achavam inabaláveis. Seu crânio, com lâminas cortantes onde deveriam estar dentes, agora é uma peça de museu. Mas também uma pergunta: o que valorizamos? Poder ou resiliência? Força ou sustentabilidade? Conquista ou coexistência? Num mundo que valoriza o domínio, econômico, tecnológico, até ideológico, Dunkleosteus nos convida a repensar. Porque ele também dominou. E agora, se foi. Podemos pensar na extinção como história antiga, mas não estamos imunes a ela. Espécies desaparecem todo dia. Oceanos se acidificam. Recifes de coral branqueiam. Geleiras recuam. E enquanto isso, construímos mais, consumimos mais, aceleramos mais. Mas acelerar nem sempre é avançar. Ser maior nem sempre é ser melhor. Às vezes a resposta não é afiar nossas lâminas, mas suavizar nosso aperto. Adaptar-se, ouvir, mudar. É isso que a natureza premia. Isso que Dunkleosteus nunca fez. E é por isso que seus ossos jazem em silêncio, mas sua mensagem ruge mais alto do que nunca. Ele nos lembra que a extinção nem sempre vem com um estrondo. Às vezes é um desvanecimento lento, despercebido até se tornar irreversível. Assim como Dunkleosteus desapareceu dos oceanos, espécies hoje estão se esvaindo em silêncio. Insetos que polinizam,
fungos que estabilizam florestas, corais que formam a base dos ecossistemas marinhos. Cada perda é uma onda, e ondas viram marés. Então, quando falamos de Dunkleosteus, não discutimos um monstro, discutimos um espelho, um reflexo de nossa era e das escolhas que enfrentamos. Vamos seguir o caminho da dominação, ou escolher o caminho mais difícil da adaptação. Os mares do Devoniano já secaram, mas suas lições ainda fluem. Só precisamos ouvir. A história de Dunkleosteus é mais que um conto do tempo profundo. É uma crônica de transformação, um símbolo da tensão constante entre vida e ambiente, entre ser e tornar-se. Ela nos força a fazer perguntas que ecoam através dos tempos. O que significa realmente sobreviver? Sobreviver é sobre força bruta? Ou sobre flexibilidade, adaptação e mudança? Dunkleosteus, com sua carapaça blindada e mandíbulas guilhotina, foi o ápice da engenharia evolutiva, um predador perfeito para seu tempo. Ainda assim, a perfeição provou ser uma armadilha. Os mesmos traços que o fizeram um titã o tornaram frágil diante da mudança. Hoje vemos ecos desse dilema em nosso próprio mundo. Nossas tecnologias, nossos sistemas, nossas sociedades frequentemente valorizam poder e crescimento acima de tudo. Mas crescimento sem adaptabilidade é frágil. Dunkleosteus nos ensina que resiliência muitas vezes é silenciosa, invisível e lenta. Ela é encontrada não no domínio, mas na diversidade. Não na rigidez, mas na fluidez. Veja o mundo natural. Florestas que resistem a incêndios regenerando-se de sementes profundas no solo. Recifes que lentamente se reconstroem após eventos de branqueamento. Insetos que polinizam e sustentam ciclos de vida. Sua sobrevivência depende da capacidade de mudar, de evoluir, de persistir em meio à incerteza. E ainda assim, a era moderna muitas vezes ignora essas lições. Impomos monoculturas às paisagens, priorizamos ganhos de curto prazo em detrimento da saúde de longo prazo, aceleramos mudanças mais rápido do que ecossistemas conseguem acompanhar.